Boa noite, pessoal. Tudo certo? Estamos aqui para a primeira live sobre o MEI, onde eu vou estar apresentando algumas coisinhas, falando um pouco. Bom, vou dar um tempinho para o pessoal ir entrando. Dá um minutinho, dois. Certo? Bora lá? Bom, o intuito dessa live é falar sobre o microempreendedor individual, o conhecido MEI. Eu resolvi fazer essa série de lives para ajudar quem é MEI, quem pensa em ser MEI, para ficar certinho perante o governo. Essas lives eu vou deixar disponíveis depois, gratuitamente. Eu vou estar olhando aqui e aqui por causa do meu roteiro. E assim, por que eu sempre quis fazer isso, tô começando agora? Porque tem muitos MEIs por aí, muitos microempreendedores, que às vezes é um padeiro que tem ali na esquina, às vezes é um confeiteiro, às vezes é um soldador que presta serviço. Então é muito importante saber o que o MEI tem de obrigação. Então assim, eu vou deixar depois salvo, porque eu acredito que quanto mais gente souber sobre o MEI, melhor. Porque o contador, o MEI não é obrigado a ter um contador, a não ser que ele queira fazer balanço patrimonial ou caso específico como uma folha de pagamento. Então assim, para que ele não tenha essa obrigação de pagar o MEI, ele faça você mesmo. Você pode chegar lá, preencher os relatórios, só que tem que prestar bem atenção para fazer corretamente. Então vamos lá. Hoje eu vou dar essa introdução, né, e falar o que você tem que saber antes de ser MEI. O MEI ele foi criado pela Lei Complementar 123, lá em 2006. Essa lei ela criou o Simples Nacional para facilitar o recolhimento de impostos de micro e pequenas empresas. Só que daí viu-se a necessidade de criar uma empresa menor ainda para ajudar quem é pequeno, quem está começando, quem quer seguir alguma carreira, mas não consegue pagar as taxas para constituir uma empresa. Porque querendo ou não, os gastos para abrir uma empresa já no nível microempresa sai um pouco caro. Porque você tem que pagar a junta comercial, você tem que pagar a taxa de alvará, às vezes tem que pagar as licenças. Então o MEI foi criado justamente para isso. O MEI ele é isento de todas essas taxas. Ele só é obrigado a pagar a guia que eu vou falar mais para frente. Então vamos lá. Daí essa lei foi alterada em 2008 pela Lei Complementar 128.
e trouxe mais algumas coisas referentes ao MEI. Então tá, o que você tem que saber antes de ser MEI? As atividades permitidas, elas constam no anexo 11 da resolução 140 da CGSN. O CGSN é o Comitê Gestor do Simples Nacional. Ele que regula toda essa parte técnica das empresas do Simples Nacional. Daí entra todas as empresas. Só que daí tem essa resolução 140 que ela vai especificar um pouquinho mais para o MEI. Então, vou lá, eu quero ser pizzaiolo. Vou ser um pizzaiolo independente. Vou lá, consulto nesse anexo. Não precisa nem ir completamente no anexo. Você pode ir no próprio site do empreendedor, o portal do empreendedor, que é disponibilizado gratuitamente pelo governo. E lá você consulta. Vai lá na função, aperta lá, vê o CNAE, que é o Código Nacional das Atividades Econômicas, e vê se a sua atividade é permitida para o MEI. Caso ela não for, daí você está excluído, você não pode optar por ser MEI. Uma atividade que nem a atividade de contabilidade, ela não pode ser MEI. Atividades de engenharia, não pode ser MEI. Então, você tem que olhar certinho a atividade, porque às vezes você... eu acho que essa pode ser MEI, vou tentar passar. Não pode, não é assim. Daí, o que você tem que saber? Além disso, o MEI ele pode faturar até R$81 mil por ano. O cálculo de R$81 mil, você... Não que você tem que faturar certinho todo mês o mesmo valor. Você vai pegar todos os valores, ao dar R$81 mil, você não pode ultrapassar esse valor. Então, assim, num mês eu faturei 10 mil. Eu ainda tenho 71 mil para o resto do ano. Isso sim, se for em janeiro. Faturei 10 mil em janeiro, os 71 mil eu vou durante do ano. Então é assim que funciona. E casos de abrir a empresa em julho, agosto, já depois que começou o ano. Aí é proporcional. Você vai pegar esses 81 mil, dividir por 12 e multiplicar pela quantidade de meses restantes para acabar o ano. Aí você vai consultar. Esse valor não pode ser ultrapassado, senão você vai ser excluído do MEI. Outra coisa que é muito importante é a questão da autorização do estabelecimento. Porque o MEI tem atividades que é permitido você fazer na sua própria casa, que é o seu próprio domicílio. Mas tem atividades que não é permitida. E como que você faz para saber isso? Você vai consultar no site da prefeitura, tem a viabilidade. Aqui em Campo Grande, você coloca assim no Google, viabilidade PMCG, ele já te direciona certinho. Daí lá você vai fazer inscrição, marcar que é MEI, daí vai colocar atividade, daí ele vai para análise, é só preencher certinho. Nessa análise ele vai falar se a sua atividade é permitida naquele local, no endereço que você colocou. Porque se não for, não é ideal você tentar continuar, porque senão depois vai ter problema no quesito alvará. Outra coisa que você tem que saber antes de ser MEI é a questão da emissão de nota fiscal. Quando você vende algum produto ou mexe com parte de indústria, ou até mesmo você é prestador de serviço, você não é obrigado a emitir nota fiscal para pessoa física. Mas se a pessoa quiser, você tem essa opção de emitir. A nota fiscal de serviços ela é emitida pelo site da prefeitura. Eu vou falar mais para frente sobre por que é no site da prefeitura. E agora, quando é nota de venda,
é um pouquinho mais burocrático, porque você tem que ter o cadastro da Secretaria de Fazenda do Estado e, além disso, o Sebrae, ele disponibiliza um emissor de nota fiscal de venda gratuita. Só que para você conseguir emitir, você tem que ter um certificado digital. Então, assim, tô vendendo produto para pessoa física, você não está obrigado. Agora, vendi para uma pessoa jurídica, para outra empresa, daí ela tem que ter uma nota de compra para dar entrada no produto e você vai ter que fazer, então, vai ter que emitir uma nota de venda. Então, você precisa ter um certificado digital e baixar o emissor. Outra coisa é a guia do MEI. O MEI, ele paga uma taxa única todo mês. Esse valor é calculado com base no salário mínimo. E esse é mais um dos motivos que eu comecei a pensar nessa live. Porque muita gente pergunta, e se eu não pagar? Eu tive até uma dessas perguntas na minha caixinha essa semana. Se você não pagar, essa taxa vai acumulando. Daí eles vão corrigindo o valor, colocando multa e juros. Vai acumulando, fica lá. Quando você atinge 2 anos de inadimplência, você tem o CNPJ cancelado. Daí essa sua dívida vai para a dívida ativa da União. E lá, como o seu CNPJ cancelado, ela vira sua dívida. Então, você vai ficar devendo a Receita Federal. E, além do mais, isso dificulta em empréstimos, financiamentos, então fica bem complicado. O ideal é não deixar de pagar. E uma outra coisa, que assim, eu já vi casos de MEI que está 1 ano sem pagar, já vi MEI já mais de 1 ano. Outra coisa que é a obrigação do MEI é a declaração anual simplificada. Essa declaração, você é obrigado a entregar ela até o dia 31 de maio. Eu vou ter um dia para falar só mais especificamente dessa declaração. Só que o que acontece? A maioria dos microempreendedores não sabem como fazer, às vezes não sabe nem que tem que fazer. Simplesmente entrou lá no portal, fez o MEI e deixou lá. E se você não entrega essa declaração, tem uma multa também. Eu vou falar melhor sobre essa multa no outra live. Então, assim, o cálculo dessa guia, essa guia que você paga todo mês, ela é calculada em cima do salário mínimo. É 5% do salário mínimo. No caso, o salário mínimo hoje está R$ 1.100, então é R$ 55 destinados ao INSS e acrescenta o valor daí que entra. Você é uma empresa do ramo do comércio ou indústria, você tem que pagar R$1 de ICMS, daí você paga para o Estado. Agora eu sou uma empresa prestadora de serviço, eu pago R$ 5 de ISS, que é um imposto devido à prefeitura. Isso tudo vem numa mesma guia. Então, eu sou comércio ou indústria, eu pago 55 mais R$1, R$ 56. Eu sou uma empresa prestadora de serviço, então eu pago 55 mais os R$5, daí eu tenho que pagar R$60. E se por acaso eu sou uma empresa que vende produtos ou industrializa e também presta serviço, aí você vai pegar essa taxa de INSS, somar o ICMS e o ISS. Daí fica, no caso, 55 de INSS mais 1 mais 5. Fica R$ 61 para você. Uma pergunta. Se eu estou grávida e começo a pagar o MEI, tenho direito à licença maternidade? Então, se você já está grávida, você não tem esse direito. Você tem que contribuir por, se eu não me engano, 1 ano.
Então você tem ali os seus meses de gestação restante, só que você tem que ter contribuído antes. Isso é uma coisa muito interessante de se perguntar, porque tem muita gente que... engravidei, tô sem contribuir faz um tempo. Será que se eu fizer um MEI agora, eu vou conseguir a licença maternidade? Não, não vai. Ele vai pegar... Você tem que vir pagando antes. Isso é válido para gestação, isso é válido para casos de afastamento para auxílio doença, aposentadoria também. Então, assim, você não consegue o benefício se você começar a pagar depois do ocorrido. Você já tem que ter um tempo contribuindo. E vou até ver uma coisa aqui. Isso mesmo, você tem que pagar 12 meses, tem que estar contribuindo ali nesse período. Bom, voltando aqui para a parte da prefeitura, a viabilidade, ela vai perguntar: você vai exercer essa atividade no seu domicílio, vai ser uma sede permanente, no cliente, tem essas opções. Daí você vai escolher a que melhor se adequa à sua função, sua profissão. E aí ele vai te perguntar: é uma unidade produtiva ou auxiliar? Para você entender, as unidades produtivas, elas são aquelas que estão produzindo algo ali na sede. É um estabelecimento fixo, ou é um comércio por internet, ou é porta a porta. E aqui é uma coisa muito interessante a se atentar, a questão do alvará. Quando você é um estabelecimento fixo, a prefeitura vai te fornecer um alvará. Se você tiver adequado, tiver tudo corretamente, ela te fornece o alvará. Quando você entra no quesito ambulante, porta a porta, vendedor porta a porta, eles não obrigam que você tenha um alvará. Você tem que ter o seu certificado da inscrição municipal. Luiz, você não falou da inscrição municipal. Toda empresa, quando constituída, ela vai ter o CNPJ, independente se ela é MEI, se é pequeno porte ou até grande. Ela vai ter CNPJ, que é o seu cadastro na Receita, e vai ter a inscrição municipal, que é o seu cadastro na prefeitura. Porque a prefeitura, ela cobra as taxas referente aos serviços, porém, ela tem a função de fiscalizar o seu estabelecimento. Então, assim, você tem que ter um alvará de funcionamento. E a inscrição estadual, ela não é obrigatória para todas as atividades, ela é obrigatória para quem é comércio e indústria. E, então, assim, sou prestador de serviço, estou aqui prestando serviço de barbeiro, prestando serviço de barbeiro. Eu sou obrigado a ter inscrição estadual? Se você é só barbeiro ou barbeiro independente, você não é obrigado a ter inscrição estadual. Agora, se você é um barbeiro que tem a venda de produtos referentes à barbearia, aí você tem que ter inscrição estadual. E como que eu faço para tirar a inscrição? A inscrição municipal, geralmente, pelo menos aqui em Campo Grande, ela é automática. Eu fiz um cadastro no portal do MEI. A informação ela é gerada no sistema e encaminhada automaticamente para o sistema da prefeitura. Há casos, a gente teve muitos desses casos agora devido à pandemia, que estava tendo um problema nessas automatizações. Que geralmente a pessoa responsável por receber estava trabalhando em home office, daí virou aquela bagunça, né? Então ficou um pouquinho demorado. Então, se você fosse lá na prefeitura, às vezes não tinha chego a informação. Então, daí você poderia solicitar a sua inscrição. Daí faz todo o procedimento que eles mandam lá.
Agora a inscrição estadual, ela não é automática. Coloquei lá que eu vou ser um comerciante e vai gerar inscrição estadual. Não. Você vai ter o CNPJ, inscrição municipal já feita. Daí você vai ter que dar a entrada na Secretaria de Fazenda Estadual. Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, você entra ali no site da Cefaz, abre uma FAQ de inscrição. Isso é uma vantagem do MEI. Se você não é MEI, qualquer outra empresa tem que ter nessa FAQ um contador responsável. E além disso, você tem que pagar a taxa dessa FAQ para abrir a inscrição. Agora, no caso MEI, não. Ele não exige um contador responsável e também te isenta dessa taxa. Então, você vai lá. O que eles pedem assim é para você tirar uma foto do estabelecimento. Eu, quando abri o MEI aqui da Camila, minha esposa, quando a gente foi tirar a inscrição estadual, eu fotografei a frente aqui de casa e fotografei a cozinha, que é a parte onde ela mexe com a doceria. Então, assim, mandei essas informações, coloquei a documentação e isso foi lá, vai para análise. Se tiver tudo ok, só é sua inscrição, sem cobrança nenhuma. O único meio de você ficar devendo a prefeitura ou o estado referente ao MEI é quando você não paga as suas guias do MEI. Porque daí a parte que é referente à receita, que é o INSS, vai ficar devedor. Daí aquele R$1 de ICMS ou 5 de ISS vai ficar pendente nos seus respectivos órgãos. Eu comecei a falar sobre unidade produtiva e também tem a unidade auxiliar. O que é essa unidade auxiliar? Que tem lá no site da prefeitura. Ele vai perguntar se a sua unidade serve para auxiliar o probleminha na internet. Então, assim, você MEI, quero ser MEI, você tem que estar atento se a sua atividade é permitida, ao seu faturamento anual, as obrigações de emissão de nota fiscal, pagamento em dia das guias e as declarações anuais. Isso é o básico. Você tem que ter esse controle básico para não ter problemas. Daí que você foi lá, fez a viabilidade, aprovou, daí você vai lá no portal do empreendedor. Vou deixar o site, vou falar o site aqui, que teve uma atualização no site do governo. E tem o site antigo e o site novo. O ideal é que você já faça pelo novo, que é o www.gov.br/empresas-e-negócios/pt-br/empreendedor. Daí tem lá esse site. Depois eu vou deixar o link disponível para ficar mais fácil. Daí lá tem as opções. O que é ser um MEI, que é basicamente tudo que eu falei, mas bem detalhado. Eu estou tentando ser bem objetivo. As ocupações permitidas, que nem eu falei, que tem no anexo 11 da resolução 140. Direitos e obrigações, daí aqui vem as dicas de corpo de bombeiro, vigilância sanitária e a parte de sustentabilidade. O que acontece? Dependendo da atividade exercida, a prefeitura exige a licença sanitária ou o alvará do corpo de bombeiros e também a licença ambiental, ou duas delas juntas, ou as três juntas, que são de acordo com os riscos que a sua atividade vai proporcionar ou para o meio ambiente, ou para o seu cliente, ou riscos de incêndio. Que nem um restaurante, ele tem que ter a licença do corpo de bombeiros, porque pode ter o risco de incêndio, e tem que ter a licença sanitária. Por quê? Por causa que você está mexendo ali, tem a manipulação de alimentos, então você tem que ter esse cuidado. O que acontece? Quando é o caso do MEI, tem atividades que normalmente exigiriam essas licenças, para o MEI ela não exige. Daí tem uma cartilha elaborada pelo governo e pelo SEBRAE,
Daí vem nessas partes, dicas de segurança do corpo de bombeiro, vigilância sanitária e sustentabilidade. Então, sempre é bom dar uma olhadinha. Mais pra frente eu entro em detalhes nesses pontos. Daí, bom, fiz tudo isso, estou pronto para ser MEI, e agora? Daí você vai lá no Formalize-se. O Formalize-se, ele vai te encaminhar, ele vai pedir seus documentos, CPF, RG. Se você nunca declarou imposto de renda, ele vai pedir o seu número do título de eleitor. Agora, se você já declarou imposto de renda, ele vai pedir o número do recibo do imposto de renda do ano anterior, se eu não me engano, dos 2 últimos anos. Daí você vai lá, vai informar, daí ele vai te dar as opções. Vou lá, vou prestar tal serviço, vou pôr a atividade lá que tem disponível, vou colocar o endereço, vou colocar todas essas informações, e no que você concluir, seu CNPJ já sai na hora. Não é que nem quando você vai abrir uma empresa limitada na junta comercial, que a junta comercial é um processo. Você vai abrir ali, daí vai para análise, daí às vezes tem um negócio errado, volta, daí você tem que arrumar, daí vai, volta. É uma demora. O MEI não, você concluiu, já sai o seu CNPJ ali, sai o seu cartão CNPJ e um documento chamado CC-MEI, que é o certificado de comprovante MEI. Daí vem a sua razão social, sempre vai ser o nome completo do microempreendedor e o CPF. Daí vem o nome fantasia, que você pode escolher, as atividades com os quinais, seu endereço e informações de contato, que nem qualquer outra empresa. Uma outra coisa que muita gente tem dúvida é a questão do capital social. O capital social é aquilo que você está investindo para abrir a sua empresa. Eu já vi MEI que colocou lá R$1, já vi MEI que colocou R$1.000, 5.000. Então assim, isso aí depende. Qualquer valor que você vai investir, vou começar ali, já está de ótimo, tá de bom tamanho. A partir do momento que você formalizou o MEI, naquele mês você não tem a guia para pagar, ele te dá esse benefício do primeiro mês. Comecei em julho, então meu primeiro vencimento seria em agosto. Ele não gera essa guia, vai para setembro. Daí vai seguindo, atualiza todo começo de ano conforme atualiza o salário mínimo. Bom, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa para o dia de hoje. Era isso. Então eu tô fazendo live curta porque eu quero deixar gravado no IGTV, e outra que como eu tô começando, então eu tô deixando os conteúdos bem espaçados para ficar mais fácil a compreensão. Qualquer dúvida, qualquer questão que você tiver, conheço um MEI que está com problema assim, assim, assado, pode deixar aqui que eu vou tá dando essa ajuda aí para tirar essas dúvidas. No mais é isso. Fiquem com Deus e até amanhã.